Olá, curiosos! Cheguem mais, eu sou a Gabriela E eu sou a Ana Paula. e esse é mais um vídeo da série Marcas do Tempo. Há 19 anos, a terça-feira do dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos amanheceu com a penumbra cinza no ar. Acontece que aquele dia ficaria marcado para sempre na história como um dos maiores ataques terroristas da Al-Qaeda, uma organização fundamentalista, islâmica e internacional fundada por ninguém mais, ninguém menos do que Osama Bin Laden. O vídeo de hoje talvez seja um dos mais tristes do canal, porque nós nos lembraremos daquele dia que ficaria marcado para sempre como um dos mais violentos e onde milhares de vidas foram ceifadas por uma guerra que eles talvez nem soubessem que estavam participando. Bom, se você nasceu antes do atentado das Torres Gêmeas ou depois do atentado das Torres Gêmeas, com certeza você conhece esse momento que a humanidade passou. O que talvez você não saiba é que o 11 de setembro é, na verdade, o estopim de uma guerra que já estava acontecendo muito antes de 2001. Se você já se interessou pelo conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo e vamos pro vídeo. É fácil apontar o culpado por trás do 11 de setembro, o Osama Bin Laden. Mas entender os ideais que estavam por trás desses ataques, para isso a gente precisa retroceder à adolescência do fundador da Al-Qaeda. Mohammed Bin Laden, pai de Osama Bin Laden, era o segundo homem mais importante da Arábia Saudita, ficando atrás apenas do rei. Seu filho era muito politizado e já havia entrado em contato com grupos islamitas durante a defesa do Afeganistão contra a invasão da União Soviética, que ocorreu em 1979. Anos depois, em 1984, Osama Bin Laden já liderava um grupo denominado Maktab al-Qidamah, ou apenas MAQ, que arrecadava armas, dinheiro e combatentes para a guerra do Afeganistão. O mais interessante é que essa organização, a MAQ, era de certa forma financiada pelos Estados Unidos, mesmo que indiretamente. Mais tarde, em 1988, ele fundou a Al-Qaeda, que em tradução ficaria como a base. O ideal da Al-Qaeda era principalmente lutar em nome da sua religião, que, diga-se de passagem, era o islamismo extremista radicalista. Com a saída das tropas da União Soviética do Afeganistão, Bin Laden retornou à Arábia Saudita em 1989. Em 1990, tropas iraquianas, ao mando de Saddam Hussein, invadiram o território de Kuwait. Território esse pertencente à Arábia Saudita que tinha uma abundância de petróleo. Bin Laden oferece a sua ajuda ao rei Fahd, que é recusada. E o rei, além de recusar essa oferta, aceitou a dos Estados Unidos, que enviou tropas aliadas para esse território da Arábia Saudita. O estopim para a Guerra do Golfo. Essa seria a Operação Tempestade no Deserto. Obviamente, Bin Laden achou ultrajante a recusa do rei Fahd, principalmente porque ele aceitou a ajuda dos Estados Unidos. Ele acreditava que estrangeiros na terra sagrada das duas mesquitas, Meca e Medina, iria profanar o solo sagrado. E aí, depois de criticar publicamente o governo saudita por acolher os estadunidenses, Bin Laden foi exilado e teve a sua cidadania saudita revogada. Sendo assim, Bin Laden se mudou para o Sudão, e aí foi quando ele se aproximou de fato de forças extremistas do islamismo e começou a financiar alguns ataques da Al-Qaeda. Em 1995, Bin Laden financia um ataque contra a vida de Hosni Mubarak, presidente do Egito. Com esse evento mal sucedido, em 1996, o governo do Sudão, forçado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, teve que deportar Bin Laden para o Afeganistão. Bin Laden seguia a versão sunita do islamismo, que, se você não sabe, o islamismo tem mais de uma vertente. E com essa nova linha de pensar, ele também queria criar uma nação 100% muçulmana. E nessa busca de Bin Laden, ele também começou a considerar qualquer pessoa que não seguisse esses seus ideais como inimigos, sendo eles judeus, xiitas e, obviamente, os povos ocidentais. Entre 1996 e 1998, Bin Laden, junto com outros líderes religiosos, instituíram duas fatwas. Ambos seriam contra os judeus e cruzados. Neles diziam que matar americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual de todo muçulmano capaz de fazê-lo.
Em curtas palavras, isso significaria a autorização da morte de judeus e americanos, especialmente militares. Em 7 de agosto de 1998, quase que em sincronia, ocorrem duas explosões às embaixadas americanas do Quênia e da Tanzânia. Ataques esses promovidos pela Al-Qaeda e financiados por Osama Bin Laden. No total, foram 200 mortos e 5.000 feridos. Nos anos 2000, a Al-Qaeda executou um outro grande atentado que tomou uma grande repercussão. Dessa vez foi contra um navio da Marinha Americana, o USS Cole, que estava atracado para reabastecimento no porto de Aden, no Iêmen. O ataque provocou a morte de 17 militares estadunidenses, além, é claro, dos 2 suicidas. Esses atentados foram os que colocaram o grupo extremista da Al-Qaeda no centro das atenções e tensões mundiais e apresentaram o grupo extremista para o resto do mundo. Além, é claro, de transformar o Osama Bin Laden no terrorista mais procurado dos Estados Unidos. O plano Operação ou Conspiração Bojinka foi um plano para a série de ataques terroristas idealizado por Khalid Sheikh Mohammed em 1995, sendo esse plano financiado também por Osama Bin Laden. Eles planejavam matar o Papa João Paulo II, além de detonar 11 aviões que iam da Ásia para os Estados Unidos, matando aproximadamente 4.000 pessoas e, com isso, interromper todo o tráfego aéreo mundial e, assim, lançar um avião contra o quartel-general da CIA, no condado de Fairfax, na Virgínia. Apesar do cuidadoso planejamento, o plano Bojinka foi descoberto por um incêndio acidental no quarto de um dos terroristas, que foi causado pelos componentes químicos de um dos artefatos explosivos. O ocorrido acabou chamando a atenção da polícia local e o Ramzi Youssef, que seria o terrorista que estava envolvido em toda essa situação, acabou sendo descoberto. E aí, enquanto o Youssef e outras pessoas que faziam parte do plano foram presas, o Khalid Sheikh Mohammed conseguiu se safar. Bom, embora essa operação tenha sido fracassada, ela serviu de inspiração para o 11 de setembro. Osama Bin Laden e Mohammed revisaram o plano e adaptaram para esse ataque. No início, era para Osama Bin Laden apenas financiar o ataque. Porém, no decorrer do planejamento, ele não apenas se envolveu, como ele também selecionou os terroristas que iriam fazer parte do ataque. Hoje se sabe que esses terroristas estavam dando entrada nos Estados Unidos desde os anos 2000 até os anos 2001. E ainda que a CIA desconfiasse de algum futuro atentado, eles não tinham como comprovar e também não tinham como imaginar que o alvo era o próprio Estados Unidos. E por mais que hoje em dia a gente ache que isso estava muito óbvio, era difícil apontar essa especulação, porque não se tinha acontecido um atentado terrorista na dimensão do 11 de setembro até então. No dia 6 de agosto de 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, recebeu um relatório da CIA em que constava que Osama Bin Laden estava planejando algum atentado. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões de grande porte. Todos esses aviões foram selecionados não apenas por conta da sua rota, mas também pelo grande estrago que eles causariam por conta do impacto. A seguir falaremos quais eram esses aviões e os dados dos ataques. O voo 11 da American Airlines deixou o aeroporto de Boston às 7 horas e 59 minutos com rota para Los Angeles e uma tripulação de 11 membros e outros 76 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre norte do World Trade Center às 8 horas e 46 minutos. O voo 175 da United Airlines deixou o aeroporto de Boston às 8 horas e 14 minutos. Ele faria a rota para Los Angeles com uma tripulação de 9 membros e 51 passageiros, sem incluir os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre sul do World Trade Center às 9 horas e 3 minutos. O voo 77 da American Airlines deixou o aeroporto internacional de Washington Dulles, na Virgínia, às 8 horas e 20 minutos, em rota para Los Angeles, com uma tripulação de 6 membros e outros 53 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores.
Os terroristas colidiram um avião contra o Pentágono às 9 horas e 37 minutos. O voo 93 da United Airlines deixou o Aeroporto Internacional de Newark às 8 horas e 42 minutos, em rota para São Francisco, com a tripulação de 7 membros e outros 33 passageiros, não incluindo os 4 sequestradores. Depois que os passageiros se rebelaram, os terroristas derrubaram o avião no chão perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos. Em relação a esse último voo, o 93, na época especularam que o alvo seria a Casa Branca, mas hoje em dia a gente já sabe que o alvo possivelmente seria o Capitólio. Os atentados deixaram quase 3.000 mortos, mais os 19 terroristas. A maior parte dessas vítimas foi em Nova York no atentado das Torres Gêmeas, que foram totalmente derrubadas e atualmente existe uma praça em homenagem às vítimas. Um fato interessante é que logo depois do 11 de setembro, o Osama Bin Laden se negou sistematicamente, dizendo que ele não tinha nada a ver com esses atentados. Inclusive, em sua declaração, através dos seus assistentes e advogados, ele dizia que o governo do Zewa tem me acusado sistematicamente de estar por trás a cada vez que seus inimigos o atacam. Gostaria de assegurar ao mundo que eu não planejei os recentes ataques, que parecem ter sido planejados por gente que agiu por razões pessoais. E aí, somente em 2004, é divulgado um vídeo em que Osama Bin Laden admite pela primeira vez envolvimentos com os ataques terroristas. Logo após os atentados, Bush declara guerra ao terror, e é quando Osama Bin Laden se esconde no Afeganistão. Assim, o exército americano invade o Afeganistão em 7 de outubro de 2001, dando início à Guerra do Afeganistão. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque, conseguindo derrubar o governo de Saddam Hussein, além de capturá-lo. E somente em 2006 que ele foi executado. Em 2011, 10 anos após os ataques terroristas, a operação militar dos Estados Unidos, denominada como Operação Lança de Netuno, consegue finalmente localizar a casa que servia de esconderijo para Osama Bin Laden. E aí, finalmente, é quando o terrorista é localizado e executado. Na época, o governo era liderado por Barack Obama, foi o responsável por dar notícia à imprensa. A versão oficial fala que o corpo de Bin Laden foi jogado no mar. Os Estados Unidos foram os responsáveis por isso e eles foram autorizados pelo governo afeganistão. Nós acreditamos que isso tenha acontecido para que no local que ele teria sido enterrado não houvesse nenhum tipo de local de adoração ou um santuário para o Osama Bin Laden. E alguns dias depois, a Al-Qaeda confirma a morte do seu líder. E embora um dos maiores terroristas ou o maior terrorista tenha sido executado, isso não fez com que os ataques terroristas acabassem. E hoje, infelizmente, o autor de vários atentados no mundo é o Estado Islâmico, que inclusive teve a influência da Al-Qaeda na sua criação. Se vocês quiserem que a gente traga um vídeo falando sobre o Estado Islâmico e seu processo de formação, aqui no Marcas do Tempo, comentem aqui embaixo e já se inscrevam no canal que a gente vai trazer esse conteúdo, se vocês pedirem. E diferentemente da Al-Qaeda, que era liderada apenas por Osama Bin Laden, o Estado Islâmico tem vários líderes. Ou seja, essa guerra ao terror está muito longe de acabar e continua matando milhares de vidas. Existe uma teoria da conspiração em que diz que os ataques do 11 de setembro teria sido pensado e financiado pelos próprios Estados Unidos. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria, porque eu não consigo acreditar que um próprio país vá atacar os seus próprios cidadãos, que deixaria marcas, né, no maior símbolo, um dos maiores símbolos daquele país, né, que seria as Torres Gêmeas. Eu não consigo acreditar muito, pelo menos eu espero, né, que não tenha nenhuma influência dos Estados Unidos para tal atentado. Inclusive, as impressões que vocês tenham tiveram sobre o 11 de setembro, comentem aqui embaixo, dividam a opinião de vocês, se vocês acreditam nessa teoria da conspiração ou não. E o intuito desse vídeo principal é dizer que guerras não levam a lugar nenhum e que nenhuma nação deve ser maior do que outra. Inclusive, a gente continua vendo essa guerra acontecer na Síria, no Afeganistão, em Israel, no Iraque. E isso não se dá por outra questão, além de você querer sobrepor seus ideais. Tanto os Estados Unidos fazem isso, quanto os países orientais que estão envolvidos nessa guerra religiosa e ideológica. A gente não deve impor ideologias acima
vidas independente da cor, independente da raça, independente do credo. E é algo que chega pra gente, é algo que a gente cresce ouvindo e que a gente não quer que gerações futuras continuem vendo vidas serem perdidas. E esse vídeo foi muito pesado pra ser gravado, que eu falo que se vocês quiserem acessar os conteúdos, a gente deixa aqui embaixo. Comentem aqui embaixo que, obviamente, isso ajuda muito, eu não vou ser hipócrita. E se vocês gostaram do vídeo, eu não sei nem se tem como gostar, se vocês gostaram do conteúdo, de como a gente informou os fatos que ocorreram, deixem o seu like, porque isso ajuda muito. Se inscrevam no canal e eu prometo não chorar em próximos vídeos, talvez. É isso, gente. Muito Tchau. obrigada e até a próxima.